Fala galera, vamos falar hoje um pouquinho sobre a ENGIE, Código de Negociação EGIE3, EGIE3, que apresentou o último balanço referente ao segundo trimestre de 2020 em 30/7. O próximo balanço dela vem em 5/11/2020. Mas antes, aqueles avisos importantes sempre aí. Quem chegou agora, se você quer de paraquedas esse vídeo, tem uma playlist no meu canal no YouTube, o link está na bio do Instagram, caso você esteja vendo pelo Instagram. Explico o beabá de como sair do zero, fazer um planejamento financeiro, né, até investir em ações. Também como eu analiso ações, que é o que você vai ver nesse vídeo, em específico o caso da ENGIE. Além disso, outra coisa sempre importante salientar, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, beleza? Eu estou trazendo as informações públicas divulgadas pelas empresas seu balanço, no formato mais apresentável para você, nada mais. Além disso, esse vídeo não reflete uma torcida para o sucesso ou insucesso da empresa ou suas cotações, beleza? Então vamos lá fazendo aquele apanhadinho geral aí que vocês já estão acostumados. A ENGIE é do setor elétrico, né? Uma das queridinhas do setor elétrico, dos maiores também. Ela está listada no segmento de listagem do novo mercado, com mais alto nível de governança. Ela é uma empresa privada, não tem participação do governo, né? Isso é um ótimo fator de governança também. Tag along de 100%, ou seja, se você for portador aí da EGI3, da ação da ENGIE, caso o controlador resolva vendê-la, você recebe o mesmo valor que esse controlador receberá. Então, um ótimo indicador de governança. Eu consultei até no site da B3 e esse é o float dela. E até está atualizando, eu acho que tem um vídeo bem antigo da ENGIE, que eu até tirei agora para atualizar para esse, né? Eu tinha um vídeo bem antigo dela que já estava, acho que com os problemas de free float. Eu acho que ela vai ter que olhar, senão ela vai tomar uma chamada da P3 para você readequar, porque tem um dos requisitos para estar no novo mercado é o float mínimo de 25%. Preciso ver também se isso não mudou, né? Mas quando eu estudei sobre os segmentos de listagem, eu notei esse fator. Tem que dar uma olhadinha que ela está com o free float um pouquinho abaixo. Mesmo assim, ela tem uma quantidade de negócios diários também nada muito espantoso. Tá? Na última semana teve média de 4.700 negócios diários. Mas dá para fazer dá para montar uma posição. Eu acho que um fator de atenção na ENGIE é exatamente esse free float. Eu acho que está bem baixinho. Eu não gostei muito desse dado, não. Precisava dar uma aumentadinha. Mas ela é uma empresa de novo mercado, tem bons índices de governança geral, sempre trouxe muito retorno para acionista, sempre não teve fatos assim que indicassem desrespeito ao minoritário. No geral, a governança dela é boa, só não gostei muito desses dados de free float e negócios também, que está relativamente baixo. Falando especificamente sobre o balanço, receita líquida dela não tem que comentar, né? É sempre crescente, muito boa. Você vê que em 10 anos mais do que dobrou, né? 2,5 vezes, quase chegando nas 10 bi aí. Deixa eu ver aqui. O que mais? O EBIT dela segue, né? Não tem muitas perdas operacionais aí. Consegue seguir a tendência aí também. O EBIT, mesma coisa também, mais do que 2,5 vezes aí de aumento. O resultado financeiro, vocês vão ver posteriormente que é clássico desse setor. Quem vem acompanhando as análises aí vê uma tendência nesse sentido, não só do setor elétrico, mas setor que é muito intensivo em capital, né? Precisa de muitas instalações, precisa de muito capital para funcionar, para produzir. Essas empresas naturalmente têm que lidar com um endividamento maior. Isso aí gera despesas, né? Então o forte dela é venda de eletricidade, né, do setor elétrico, distribuição, geração. Acho que ela é bem verticalizada nesse setor. Trabalha em todos os setores e ela também se diversifica em tipos de eletricidade. Ela está investindo no setor eólico, acho que ela tem investimento termoelétrico também, precisa dar uma consultada. Mas é uma empresa bem diversificada dentro do setor elétrico e o forte dela é a produção de energia elétrica, né? Produção, venda, distribuição, geração, os vários setores e não serviços financeiros. Então, com endividamento alto e não tendo foco em receitas financeiras, o natural é que as despesas financeiras sejam elevadas. O lucro líquido dela aí é muito bom, né? Tem sempre crescente, você vê que saiu dali na escala do 1 para 2,5, eu acho que é bilhões. Eu tenho que dar uma consultada se é milhões ou bilhões. A escala é mais pelo tamanho da empresa, acho que é bilhões, 2,5 bilhões aí, então tudo dela você está vendo que toda essa parte operacional você vê que cresceu 2,5 vezes aí, né? Tanto na receita quanto no lucro. Na década aí é um resultado bem expressivo, bem positivo.
Aí não tem como a gente sempre fala, o lucro, cotação também segue. Você vê que a receita cresceu 2 vezes e meia, o lucro cresceu 2 vezes e meia, aí a cotação também está quase 4 vezes aí, né? Saindo da faixa dos 10. Se você colocar 15, vai dar os 2 vezes e meia também. A cotação também crescendo na mesma proporção. Margem líquida denota claramente uma vantagem competitiva no setor dela, tem mais de 20%. Você vê que nunca o piso é 20%, né? Sempre para cima. Então tem uma grande margem líquida aí. Como você pode observar da receita para EBITDA e EBITDA para o lucro, não tem grandes perdas operacionais mesmo. A empresa trabalha ali alinhadinha, o que aumenta a receita, consegue aumentar o EBITDA, consegue aumentar o lucro. Está bem azeitada essa quantidade. O patrimônio vem crescendo, claramente não, né? Até pelo estilo de elétrica, né? Você não tem como você ter grandes saltos de patrimônio líquido aí, né? Dos ativos, tudo é maior, tudo é amplificado, então você tem que fazer movimentos mais escalonados aí. Então você até vê esse detalhe no patrimônio, isso é legal. Interessante, 2010, 2014 ela anda meio de lado, depois ela tem um salto aí, 2014 para 2015, depois anda meio de lado, daí agora você vai vendo outro saltinho, então você vai vendo que vai aumentando as plantas, né? Aumentando a base dela, não sei como falar, tipo das geradoras, das distribuidoras, vai aumentando. Essas coisas tem que ser grandes projetos, como eu falo, é muito intensivo capital, então tem que ser grandes projetos, então funciona mais em saltos, assim, do que aquele crescimento mais em linha reta, que você vê, sei lá, numa empresa mais financeira, por exemplo. Então ela é mais em saltos, assim, esse fator positivo de crescimento é mais em saltos, não é tão linear, né? Você vê isso no patrimônio. O ROI também, em linha com os demais informações, também denota uma grande vantagem, uma grande rentabilidade em cima do patrimônio, né? Você vê que também o piso ali é 20%, é uma empresa bem redondinha aí. O caixa crescendo, como eu falei, elétrica já tem o problema de ser endividada, ainda mais no setor diverso, é uma regra que eu venho notando muito nesse trimestre, empresa boa aumenta a caixa, empresa ruim não está conseguindo aumentar a caixa. Claro que tem uma ou outra exceção, né? Mas a regra, por ser regra, né? Toda regra tem sua exceção, mas a regra tem sido essa. A dívida, a maioria está aumentando pelo cenário adverso aí, ou para fortalecer suas operações, ou para custear algo inesperado, né? Que gerou toda essa crise. Mas o caixa é o que está distinguindo mesmo empresa boa de empresa ruim. Como eu sempre falo, em regra, lógico, não vamos pensar aquele pelo no ovo, né? A regra tem sido essa. Aí, como eu falei, também a dívida bruta aumentando. Sempre é legal comparar, né, a dívida líquida, né? A dívida líquida está tendo um grande aumento. Você vê que ela, mesmo fazendo caixa, ela não está conseguindo fazer frente ao aumento do endividamento. Mas, como eu falo, esses gráficos que eu trago de caixa, dívida e dívida líquida, é para você notar se está tendo um aumento da dívida líquida. Se não tiver tendo aumento da dívida líquida, na minha opinião, a análise de dívida meio que morre ali. Porque se ela está aumentando o caixa fazer frente, mas sempre é interessante complementar com os próximos gráficos que eu vou trazer. Fazer uma análise completa da dívida. Mas mesmo... daí, então, como eu sempre falo, é excludente, né? Agora você chegou na dívida líquida aqui. Ela está aumentando, é interessante você ver isso nos múltiplos, entendeu? Então chegou aqui, a dívida líquida dela ela não tem dívida, ou o caixa é maior do que a dívida, eu não continuo a análise da dívida. Tem gente que continua, às vezes é legal você ver um detalhe ou outro que você queira ver de uma empresa em específico. Como eu falo sempre, isso aqui são alguns regramentos, né, que eu trago na minha análise. Mas eles não são absolutos e não se aplicam em 100% dos casos. São alguns nortes que eu vou utilizando para analisar uma empresa, porque eu tento sempre analisar todas as empresas na mesma métrica, porque daí eu posso ver o que é melhor. Por isso que eu uso esses indicadores que são mais igualitários, por isso que eu tento sempre utilizar os mesmos, para daí você poder comparar banana com banana, pera com pera. Senão fica aquela comparação louca do cara querendo achar coisa para falar que a empresa é boa ou é ruim. Então eu comparo sempre a mesma métrica, para mim ter uma comparação justa, né, das empresas. Então aqui a dívida líquida está aumentando, compensa estudar os próximos gráficos, né? O DBPL dela também está aumentando, isso é outro fator de preocupação. Você vê que ela se financia majoritariamente por recursos terceiros, está quase chegando 2,5 aí. Então você imagina, sei lá, de cada 3,50 que ela utiliza nas suas atividades, 2,50 vem de recursos terceiros e um de recurso próprio. Então,
tá tendo esse aumento também. Daí a regra final do DV/EBITDA que eu vejo é isso aqui. O que eu acho, a minha opinião sobre a Engie é o seguinte, ela tá aumentando o endividamento, só que como vocês viram no lucro, na receita, está aumentando o resultado. Então, eu vejo o nível de DV/EBITDA dela, tanto DVPL quanto DV/EBITDA, está bem tranquilo, eu acho. Esse aqui eu uso uma métrica bem mais conservadora. Você vê que aí 3 anos e meio, 4 anos de operacional, ela paga toda a dívida dela. Você tem que levar em consideração que é uma elétrica bem intensiva em capital. E esse aumento de endividamento está gerando aumento nos lucros. Numa empresa que é relativamente redondinha e tem um nível de tá investindo, está aumentando o patrimônio, a base, está se expandindo e está gerando retorno. Eu acho que a dívida é preocupante quando ela não gera retorno, entendeu? Se ela está no nível mais ou menos aceitável, mesmo que seja mais elevado até do que da Engie, mas ela está trazendo retorno, é importante. Eu acho que começa a ficar perigoso quando a empresa aumenta o endividamento e isso não traz mais lucro, não traz mais receita. Porque daí o que está acontecendo? Ela está se mantendo com o endividamento. Ela não está utilizando endividamento para crescer, né? Outro fator que hoje em dia está... que é esse fator que tem que ver se vai acompanhar, mas acho que pelos próximos 2 anos pelo menos vai acompanhar, os endividamentos ficaram mais baratos, né, pela queda dos juros. Então vai ser normal, eu acredito, ver uma expansão da dívida das empresas e daí a análise vai ser mais, da dívida vai ser mais se isso traz mais resultado, né? Se isso traz mais retorno para a empresa. Porque o lance de dívida para a empresa vale a pena se endividar. Até futuramente posso trazer um pouco sobre isso, que é um fator mais teórico aí, né? Porque as empresas se endividam. Mas trocando em miúdos é porque para a empresa, ela é empresa diferente de nós que nós produzimos com o nosso trabalho, esse é o nosso salário, né, em geral. Mas para a empresa, a questão é que ela se endivida, ela pode, com o capital dela remunerar acima da taxa de juros, ainda mais no cenário de juros baixo. Então compensa ela tomar esse empréstimo, utilizar isso na produção, gerar mais lucro do que lá, ela paga o empréstimo e fica com lucro. Então ela se endividando, isso eu estou simplificando muito, galera, ela se endividando pode gerar mais lucro, entendeu? Do que uma empresa alavancada geraria mais lucro do que uma desalavancada, em geral. Isso aí tem uma longa teoria pela frente, eu posso trazer mais para frente, é bem teórico em economia isso. Mas essa é a ideia das empresas se endividarem. E esse é um caso da Engie, ela está se endividando mais, mas trazendo mais retorno. Tem que dar uma acompanhada quando esse endividamento for muito maior para uma parcela pequena de retorno, entendeu? Acho que isso é uma coisa a se observar nessas empresas que se alavancam, que se trazer bastante na Engie, nas elétricas aí que você vê mais isso, na telecomunicações também a gente vê bastante isso. Acho que é legal você dar uma comparadinha entre a Engie, por exemplo, e a Oi, você vai ver o que eu estou falando, você vai entender quando o endividamento é benéfico e quando não é. Acho que era mais o que eu queria mostrar da Engie, acho que ficou mais completinho esse vídeo que o anterior. Acho que vai dar para aproveitar bastante coisa. Então, se você chegou até aqui e gostou, marque que ele é seu amigo familiar que deseja que se torne investidor. Comente deixando sua opinião ou dúvida e qual empresa você gostaria de ver por aqui. O que você achou da Engie aí. Curta, compartilha, ajude a difundir educação financeira. E como eu sempre estou pedindo, não se esquece de se inscrever no meu canal no YouTube, seguir meu perfil no Instagram para dar aquela força e acompanhar as próximas análises.